Sejam novamente todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Me chamo Glauco e hoje eu vou falar da possibilidade das publicações e divulgações de imagem dos pacientes do antes e depois em relação àquelas clínicas, centros de estéticas ou mesmo os consultórios médicos que no mais das vezes divulgam essas informações. Para vários fatores, angariar clientes, angariar pacientes, engajamento nas mídias e redes sociais. Então vou abordar aqui no meu canal um pouco deste assunto. O primeiro aspecto que eu chamo a atenção em relação à divulgação é justamente uma análise textual do nosso ordenamento jurídico através de uma máxima em latim, pessoal, que eu farei a leitura. A maiore ad minus, quer dizer, quem pode o mais, pode o menos. E ao contrário senso, a minore ad maius, quem só pode o menos, não pode o mais. Portanto, eu fiz a leitura desses termos em latim justamente para ilustrar que já no artigo 75 do Código de Ética Médica, e a descrição do código segue aqui no link na descrição do meu vídeo, esta referida previsão legal, que tomarei a leitura. Pessoal, no artigo 75 do Código de Ética Médica, previsto no seu capítulo 9, relativo ao sigilo profissional, vai prescrever fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com a autorização do paciente. Aqui eu tenho que o artigo 75 do Código de Ética Médica já prevê a condição do sigilo profissional do médico. Só que não é só isso. Nós temos que levar em consideração, juntamente com a análise do Código de Ética Médica, a Resolução 1974 de 2011, que já no seu artigo 3º vai prever a seguinte situação. E esse referido artigo, ele está em consonância justamente com o aludido Código de Ética Médica. Então também lerei o artigo 3º. Senhores, o artigo 3º vai prever: é vedado ao médico, letra K, garantir, prometer ou insinuar bons resultados do tratamento. É importante mencionar também, pessoal, que a descrição e a possibilidade dos anúncios já está previsto no anexo que segue nesta resolução. E o link da resolução segue na descrição do vídeo abaixo, depois para possível consulta. E complementando o raciocínio e também sobre a não divulgação da imagem dos pacientes, a resolução 2126 de 2015, ela embasa, ela complementa, ela exemplifica o que já está previsto na resolução que eu fiz menção, 1974 de 2011. Eu lerei alguns tópicos relacionados ao tema. Assim temos o artigo 2º. O artigo 13º da Resolução CFM 1974 de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Aqui eu faço menção específica aos parágrafos 3º e 4º da aludida norma. Parágrafo 3º. É vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens do antes e depois de procedimentos, conforme previsto na linha G do aludido artigo. E parágrafo 4º, a publicação por pacientes ou terceiros de modo reiterado e ou sistemático, e segue o entendimento do referido parágrafo. Portanto, a referida norma ela é congruente à resolução publicada anteriormente, de forma que, como observamos, o médico realmente não pode fazer a publicação do antes e depois de seus pacientes, a menos que seja para fins acadêmicos e que, claro, não tenha fim comercial, e mais ainda, que esse paciente ele não seja identificado. A grande polêmica que surge é que surgiu uma lei em 2019, publicada
no Diário Oficial e sancionada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro sobre os princípios da liberdade econômica. E esta lei é justamente a Lei 13.874 de 2019. Esta lei vai prever no seu artigo 4º o seguinte: é dever da administração pública e das demais entidades, eu vou para o fim deste artigo, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente, 2 pontos, senhores, e aqui eu vou para o inciso 8º, restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei federal. Aqui, já em complementação, eu faço a leitura de um princípio de direito, que é lex specialis derogat lege generale. E o que esse princípio ele vai dizer? Ele vai dizer que uma lei especial ele derroga uma lei geral. É o princípio do conflito aparente de normas, do princípio da antinomia. Aqui eu tenho, senhores, uma lei que prevê a liberdade econômica e, de outro lado, leis específicas que regulam a atividade profissional. Evidente, senhores, que se eu tenho uma lei que regula a liberdade econômica e outra que regula a atividade profissional, a lei especial ela vai prevalecer. Então, se for um objeto de uma eventual demanda, e vamos pensar antes disso, se essa situação for levada ao conselho de classe, claro que o normativo específico ele vai vedar claramente. Então, assim, grosso modo, não é possível a divulgação dessas imagens. Então, quando eu penso que se nenhum médico ele pode, como eu fiz menção inicialmente sobre os termos em latim, se nenhum médico ele pode, quem dirá aquele que não está na condição de médico, que não está registrado no conselho de classe. Essas questões, por outro lado, elas são tratadas todas sob o manto do segredo de justiça. E sendo segredo de justiça, isso não tem a divulgação nos meios de comunicação. Basta que o conselho de classe ele regule e diga que não pode. Isso gera uma proteção e traz um equilíbrio de mercado para que não ocorra, infelizmente, uma mercantilização da profissão. E o Código de Ética Médica vai justamente regular estas situações. Assim, pessoal, esse tema é pacífico dentro do ordenamento jurídico próprio do campo da medicina. Por óbvio que, numa situação em que o médico precise garantir o resultado, ele vai trabalhar com questões contratuais específicas sobre o tema. Eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo. Nos veremos num próximo tema em análise, estudo e debate, e especificamente também, como segue aqui no card acima, sobre o tema que eu estou tratando das Americanas. Se tiver algum comentário, pode postar. Nos veremos então em breve. Um abraço e até lá!